Fala, pastor, tesoureiro, secretário, você que aí faz parte de uma diretoria de alguma igreja e que é parceiro aqui da Massa Contabilidade. A gente está preparando esse material justamente para tratar sobre essas novas mudanças do Pix, que a Receita Federal vem notificando, né, várias igrejas, vem passando aí para já nesse início de janeiro de 2026, já está tudo pronto para assim as igrejas se adequarem ao novo modelo da Receita Federal. A gente já entrou em 2026 e vai ser um novo período aí que vai trazer muita mudança, muito importante em relação à movimentação, né, financeira via Pix e todas aquelas obrigações fiscais e legais de comprovação e declaração destes valores, tudo que entra na igreja. Especialmente quando esses valores ultrapassam, né, aquele valor que é declarado oficialmente pela igreja. E qual que vai ser as principais mudanças do Pix para as igrejas? Querendo ou não, as igrejas elas podem e devem continuar recebendo os dízimos, as ofertas via Pix. Porém, normalmente, né? Porém, sempre vinculado na conta do CNPJ da igreja. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, na conta do pastor, no CPF dele, ou de algum membro, pode ser o tesoureiro, pode ser o secretário. Isso em hipótese nenhuma pode acontecer. Os Pix sempre têm que ser recebidos no Pix da igreja, na conta de pessoa jurídica da igreja. E assim, antes da gente continuar, a gente preparou esse material sem esse objetivo de gerar medo, gerar preocupação, mas de trazer de fato orientação, né, para os líderes da igreja, para a diretoria em si, e como que a diretoria vai poder se proteger juridicamente, né, e de acordo com o fisco, para toda a igreja, para o ministério pastoral, para o CPF do pastor e todos aqueles que estão envolvidos, né, ministerialmente com a igreja. A principal dúvida é que se essas novas regras vão gerar algum tipo de taxa, algum tipo de imposto nos dízimos e ofertas que vai entrando ali na conta de pessoa jurídica da igreja, né? E a principal resposta é não. Vai continuar da mesma forma. Porém, a partir de 2026, a partir deste ano agora, o governo vai estar fazendo aquele cruzamento eletrônico de todas as informações financeiras. E vai utilizar os dados, não só do Pix, mas também vai utilizar do E-Social, da DCTF Web, das declarações fiscais, todas aquelas declarações previdenciárias também. E isso tem que ficar claro. A igreja, ela é imune aos impostos, mas não é imune das obrigações legais. Então, tudo que hoje é, entra e sai das contas fica registrado no banco e é informado automaticamente também para os órgãos governamentais, né, para a Receita Federal, né, tudo que entra, tudo que sai da conta da igreja, o banco automaticamente já informa para os órgãos do governo. Por isso a gente precisa alinhar como é que a igreja recebe, como é que a igreja paga, como que ela declara e como que isso fica tudo documentado na igreja, para que a gente evite problemas futuros, né? Tanto para a igreja, tanto para os pastores e todos os demais membros que fazem parte ali daquela diretoria. E é aquilo que eu acabei de dizer, né? O Pix ele não gera imposto ali automaticamente. Porém, os valores eles podem gerar imposto de renda, dependendo da natureza do recebimento ou se não foi informado ali no prazo. Esses recebimentos dos pastores, inclusive, eles têm que ser feitos mensalmente via transmissão. E aí, a partir de janeiro já de 2026, o sustento pastoral, né, que a gente pode chamar também de prebenda pastoral, gratificação pastoral, ajuda ministerial, o RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, ele deve ser informado mensalmente por meio do E-Social, com os devidos recolhimentos também do INSS e do Imposto de Renda quando houver. Então já não é mais ali simplesmente um documento, né? A gente fala ali apenas de gaveta. Ele tem que ser informado obrigatoriamente na plataforma do E-Social. E por que disso tudo? Esse procedimento, né, de declaração do social vai garantir que o rendimento pastoral ele vai ter uma origem comprovada. Então a gente vai estar informando para a Receita que esse valor que o pastor está recebendo é proveniente da igreja, que é proveniente dos dízimos e ofertas dos outros irmãos. A igreja vai estar protegida e o pastor não vai ser alvo de questionamentos futuros, né? Não vai cair na malha fina aí da Receita Federal. E se isso não ocorrer, se essas declarações não foram feitas, inclusive se for feito, mas não for feito corretamente, pode haver pendência no CPF do pastor,
pode responsabilizar a igreja inteira, inclusive a diretoria. Pode haver multas e algumas penalidades por falta de transmissão dessas declarações, e a igreja também pode perder ali a imunidade tributária dela. E isso acontece porque todas as informações geradas no e-social, elas são automaticamente compartilhadas na Receita Federal, que vai cruzar os dados com a movimentação bancária, né, que tudo aquilo que o banco informa para a Receita Federal. E se está tudo corretamente declarado, não vai ter risco nenhum de atuação, de malha fina. A ajuda de custo e as doações para o pastor, que é diferente da prebenda pastoral, gratificação pastoral ou do recibo de pagamento autônomo, elas também devem ser devidamente informadas. Elas, inclusive, elas têm que estar registradas em ata, e essas atas elas precisam ser registradas no cartório, né, ou formalizadas ali no cartório, dependendo da cidade da igreja. Tem modelo que é aceito pela legislação, tem modelo que não é aceito, dependendo da cidade, dependendo do cartório. Então, é importante que você, tesoureiro, secretário, você pastor, ou se você é membro de alguma diretoria que é o nosso parceiro aqui da Massa Contabilidade, que você entre em contato conosco o mais breve possível, neste mês de janeiro ainda, para que a gente pode ter aí uma consultoria individual para cada caso. A gente tem ali modelo de ato para um tipo de igreja de alguma cidade, mas em outra cidade de outro estado é completamente diferente. Então a gente precisa analisar cada caso. Mas a gente precisa de uma atenção aí. A participação do pastor também é essencial. Essas novas obrigações, elas afetam diretamente o CPF do pastor, porque a maioria deles são o presidente da igreja e também, claro, o CNPJ da igreja, né? Se ter ausência, vai apresentar-se um risco real, porque a fiscalização vai ser feita pela Receita Federal, né? E aí, igual eu falei, pode cair ali na malha fina, pode ter multa, pode ter juros em cima dessas multas aí, pode chegar umas correções, né, de juros e multas que podem chegar até 130% do valor devido dependendo do período, né, que não foi feita devidamente essa declaração. E aí a gente precisa aí que você, pastor, você parceiro da Master Contabilidade, precisam dar retorno para a gente até o dia 28 de janeiro deste ano de 2026. E essa responsabilidade ela é exclusiva do pastor e da igreja do pastor. Claramente, o papel nosso aqui da contabilidade é transmitir corretamente essas informações conforme determina a lei, também com base nos dados que nos é informado. Então, a gente precisa também dessa via de mão dupla, que a gente precisa que os pastores e as igrejas nos informem os valores corretamente, para que a gente faça esse preenchimento correto e aí sim tudo fica legalizado de acordo com a Receita Federal. E uma dúvida mais comum é se o pastor ali que ele é aposentado, mesmo assim ele tem essas obrigações? Também. E mesmo o pastor aposentado, ele tem essas obrigações. As obrigações de declarações ainda permanecem. Mas aí você está se perguntando assim, mas o que que é esse tal do e-social aí que o Luan tanto fala, tem que fazer declaração, se a gente tem que fazer, isso já é da contabilidade. Mas a gente precisa passar o como funciona e o que é, né? O social é uma plataforma do governo e ali fica registrado tudo o que é oficialmente que a gente declara, né, de cada igreja, trabalhista, previdenciário, fiscal. Ele centraliza todos aqueles dados ali das declarações que vão ser futuramente necessários para INSS, para Imposto de Renda, para a Receita Federal, para os outros órgãos fiscalizadores. Se a gente não enviar uma declaração do e-social, tem multa, e ainda mais se ela for feita fora do prazo, a multa é automática e essas transmissões são mensais. As mensais são as mais perigosas, né? Mas existem também as mensais e as anuais. Ah, Luan, mas aí a minha congregação ela não tem um CNPJ. Como é que eu vou fazer para receber esse Pix? Sendo que a maioria das pessoas vão colocar em 90% dos dizimistas, eles entregam via Pix. O que a igreja ela não pode fazer de nenhuma forma, jamais, é o que eu falei lá no começo. Ela não pode receber Pix no CPF do responsável, né? Geralmente é o pastor, ou o tesoureiro, ou o líder da igreja, né? Não pode nem usar aquela conta pessoal temporariamente.
Movimentar dinheiro fora da contabilidade da igreja isso também é bom evitar, é proibido, né, vamos dizer assim, não só evitar, mas proibir, e manter também aquele caixa paralelo. Essas práticas, se continuar fazendo assim, pode gerar atuação da Receita Federal, pode ter problema no CPF do pastor, como eu disse anteriormente, e vai responsabilizar, inclusive, toda a diretoria. Então, toda a diretoria ali faz parte do corpo da igreja, está registrada na ata da diretoria. E, enfim, a igreja, inclusive, pode ter aquele risco aí de perda da imunidade tributária da igreja. E qual que é o correto? É regularizar a igreja como matriz ou como filial da matriz que ela pertence, com o CNPJ próprio e com a conta bancária vinculada ao CNPJ. Quando o ideal quando que é o ideal ter o CNPJ próprio? É recomendável abrir o CNPJ como filial da igreja matriz quando a congregação tem movimentação financeira constante, então sempre ali está tendo um elevado número de pessoas que está fazendo o Pix para a conta da igreja. Ela possui despesa fixa, né? Aluguel, água, luz, telefone, internet, às vezes salário de um funcionário, às vezes a prebenda do pastor, que é mensal também. Ela, ela tem um pastor, igual eu falei, e o obreiro local que está recebendo ali aquela ajuda de custo. E também, claro, se a igreja ela quer ter uma segurança fiscal ali, jurídica e também bancária. Então, assim, o melhor caminho é CNPJ da filial vinculada à matriz, né, ou CNPJ de fato da matriz, a conta bancária vinculada no CNPJ e a contabilidade centralizada, né, ou integrada ali para você evitar essas dores de cabeça. Então, recapitulando, a congregação CNPJ, sem CNPJ, ela ainda pode existir. O que não pode existir é a movimentação desse dinheiro fora do CNPJ da matriz. A gente está falando aqui de congregações de igrejas matriz que existem, mas elas recebem aqueles valores na conta da matriz ainda. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? A igreja X no bairro, ela abriu uma congregação em outra cidade. Então, aquela é a congregação da igreja X no bairro tal, certo? E aí, o Pix, né, a entrega dos dízimos e ofertas, ela precisa ser centralizada da igreja matriz. Mesmo a igreja, a congregação não tendo CNPJ, isso ainda está totalmente legalizado. Ah, mas e aí, Luan, como é que eu vou fazer com aqueles valores que entram em dinheiro, em espécie? Porque não é 100%, né? Ainda existem pessoas que entregam os valores em dinheiro, como diz minha oferta. Isso não tem problema nenhum. O problema é o que você vai fazer com esse dinheiro. Tem que ser documentado esse dinheiro, que esse dinheiro entrou da forma de como entrou, né? Que é em dinheiro em espécie, e depois esse valor ele tem que ser depositado na conta de pessoa jurídica da igreja, naquela mesma conta, inclusive, se preferir, né? A conta não tem tanta importância assim, mas ela tem que estar vinculada no CNPJ da matriz da igreja. Então vamos recapitular lá o que pode acontecer, quais são as consequências disso, da igreja que ela não anda em dia. A igreja ela pode ter a perda da imunidade tributária, ela pode ter cobrança e imposto sobre dízimos e ofertas, ela pode ter bloqueio das contas bancárias, pode ter multa por falta das entregas das declarações do E-Social, da DCTF Web, pode ter cobrança retroativa de INSS, imposto de renda, pode ser responsabilização, pode ter responsabilização de todo o corpo ali da diretoria, todos aqueles membros que fazem parte da diretoria, e pode suspender também o CPF ali do pastor. Pode impedir ele ter acesso a banco, dar algum tipo de documento, dar alguma certidão, passaporte. E na maioria dos casos pode ter até mesmo bloqueio da aposentadoria, se no caso ele for aposentado. Então a gente já deixa reforçado e bem claro. O Pix não é o problema. O Pix ele veio para melhorar a vida de todo brasileiro e melhorou ainda mais o dia a dia ali das igrejas. Quantos irmãos ali que entregam dízimos e ofertas que antes entregavam no dinheiro em espécie e acaba perdendo a segurança, né? Querendo ou não, entregando o dízimo e oferta pelo Pix,
e você dá uma segurança ali para o tesoureiro que não precisa ir ali até na lotérica, até no banco, carregando aquele malote de dinheiro para fazer o depósito. O problema é a irregularidade. A igreja ela tem que andar certinha dentro dos moldes da Receita Federal para que não haja nenhum tipo de problema desses que eu citei anteriormente. A gente está à disposição para orientar cada igreja, igual eu falei, conforme o papel de cada uma, né? Dependendo da cidade, dependendo do estado, é uma forma diferente de se tratar de acordo com o cartório de cada cidade. E a gente está disponível para que sempre dentro da lei a gente vai trabalhar para proteger a igreja, a diretoria e o pastor. A gente vai enviar alguns modelos de atos, né, inclusive em breve, com todas essas adequações, mas é fundamental que você, né, líder, pastor ou membro da diretoria, entre em contato com a gente aqui do escritório até o dia 28 de janeiro. E você pode contar com a gente, conte com a Master Contabilidade para a igreja caminhar com segurança e mais transparência e legalidade